Aí sim, começa agora mais uma edição de Aí sim, conversas que transformam e impactam, ou impacto e transforma, aí fica conforme você quer. Eu sou Alexandre Nunes e a gente vai ficar aqui nesses próximos minutinhos falando de coisa boa, falando sobre empreendedorismo, falando sobre um trabalho de há mais de 20 anos aí, ajuda e transforma a vida de centenas, posso dizer milhares de pessoas. Antes de começar, antes de apresentar aqui a minha convidada, falar um pouquinho para você nos seguir. A gente está nos principais agregadores aí de podcast, a gente está no YouTube, a gente está no LinkedIn, no Instagram, todo Instituto Sim. Pode procurar lá no @Instituto Sim, no caso das redes sociais, Instituto Sim no YouTube, também onde a gente está mais. No Spotify já falei, tem o site também, que esse episódio aqui também vai para o nosso site muito em breve, institutosim.org.br. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Depois da ampla repercussão que teve no nosso primeiro episódio, o pessoal quer saber mais sobre o Instituto Sim, então esses canais aí que eu passei para vocês, vocês podem ir procurar e se divertir, porque tem muita coisa boa ali falando sobre geração de renda, educação, cultura e voluntariado. Bom, hoje o nosso tema é muito especial porque a gente vai celebrar, hoje é um dia de celebração. 20 anos da Aliança Empreendedora. Vamos falar sobre ela, sobre a missão da Aliança. Então, sempre que falar Aliança, você já sabe, Aliança Empreendedora é o tema aqui do dia de hoje. E deixa eu ver aqui, puxar a capivara aqui do pessoal. Isso aqui mesmo. Hoje a gente vai receber uma iniciativa que mudou o mundo, mudou o Brasil. Eu falei mundo porque não está só no Brasil, também está em outros países aí que ela vai contar um pouquinho para vocês, com atuação em todos os estados e até no exterior. Apoia microempreendedores de baixa renda, promovendo acesso ao conhecimento, redes e crédito. Vamos mergulhar nessa história de impacto com ela. A gente tem o prazer de receber aqui minha amiga Cristina Filizola, presidente, líder de projetos e do programa de moda justa sustentável da Aliança Empreendedora, onde trabalha desde 2009. Desde 2001, apoia micro e pequenos empreendedores por todo o Brasil, tendo experiência com diferentes públicos e vulnerabilidade social nessa temática, como jovens, comunidades, quilombolas, ribeirinhas, caiçara urbana e imigrantes. Formada em psicologia, com especialização em oficinas criativas e recursos expressivos, responsabilidade social e global e gestão de projetos. Uau! Que currículo! Cris, um prazer receber você aqui no Aí Sim. Obrigada, Alexandre, pelo convite. É um prazer estar aqui representando a Aliança Empreendedora para a gente contar um pouquinho da nossa história e da nossa parceria, né, com o Instituto Sim também. Sim, uma parceria que já tem alguns anos, né? Que a gente espera aí que continue essa aliança boa entre as duas organizações. Mas a Aliança Empreendedora já tem um nome nesse mundo, nesse ecossistema que é o empreendedorismo. O que motivou lá em 2005 a começar esse projeto, essa ideia? Como que surgiu? Então, em 2005 é quando ela nasce, né? Um pouquinho antes dela, 5 jovens que tinham se formado em economia e administração lá em Curitiba já se reuniam, tinham alguns projetos com a empresa Júnior e começaram a fazer alguns trabalhos apoiando micro e pequenos negócios, trazendo muito uma metodologia que eles tinham aprendido na faculdade. E quando eles foram para a prática, né, trabalhar com esses microempreendedores de baixa renda, eles viram que eles precisavam adaptar muita coisa, principalmente na linguagem, para poder ter um melhor resultado, um melhor impacto. Então, eles começaram a estudar e entenderam que seria importante, né, eles adaptarem e criarem uma organização social. E aí, então, nasce a Aliança Empreendedora em 2005. Com esse objetivo de apoiar micro e pequenos negócios. E a gente começa lá em Curitiba, pequenininho, e a coisa vai aos poucos crescendo, tomando corpo, mas sempre com essa missão, né, de apoiar esses micro e pequenos negócios, porque a gente acredita no poder, né, que os pequenos negócios têm no impacto da economia, né, para o Brasil e também na transformação por ser uma oportunidade muitas vezes única para pessoas de baixa renda, né, ganharem o seu sustento, sustentar suas famílias. Você era uma dos 5 jovens? Não, entrei em 2009. A Aliança tinha 4 anos já. Eu já trabalhava com geração de renda, mas em outros lugares. E aí cruzei a Aliança em 2009 e estou desde então. Está desde então, hoje como presidente. Hoje como presidente, exatamente. A gente sabe que tem
tem um bichinho que pica às vezes as pessoas, né? Que é o do empreendedorismo. Muitas vezes o empreendedorismo ele não é tão romântico como se pensa, né? Muitas vezes entra porque por uma necessidade. Acredito que grande parte seja por necessidade. Mas tem quem atua nessa ponta que vocês fazem esse trabalho de apoio. Como é que você entrou nesse ecossistema do empreendedorismo? Uma longa história, mas eu fiz psicologia, né? E nessa faculdade tinha uma área, né? Como tem em todas as faculdades, que é psicologia do trabalho. E eu tive a sorte de ter um professor que trazia a temática do cooperativismo dentro da matéria. Na época eu trabalhava muito com saúde mental, então hospital psiquiátrico, a luta antimanicomial. E eu estava ali no meu último ano da faculdade, decidindo o tema do meu TCC, e eu assisti uma palestra do Paul Singer, né, o grande mestre aí da economia solidária. E quando ele trouxe a temática da autogestão, eu comecei a ver a autogestão como uma possibilidade de tratamento, inclusive para pacientes psiquiátricos. Então, aí eu fui fazer meu TCC, comecei a trabalhar com grupos de cooperativas mais ligados à saúde mental. Mas aí o bichinho da geração de renda e empreendedorismo me picou, né? E aí ele foi mais forte do que até o tema de saúde mental. Então aí eu fui migrando, entrei na incubadora, né? Incubadora de cooperativas. Então eu venho ali do mundo da economia solidária, trabalho com economia solidária. E esse bichinho ele me pica quando eu entendo, e trabalhando muito nas comunidades, que a questão da geração de renda, ela é um ponto muito importante para a virada e independência das pessoas, né? Sem renda é muito difícil você conseguir trazer harmonia para dentro de uma família, enfim, ter acesso à saúde, a muitas outras questões. Então, eu entendi ali que a geração de renda era algo que, de fato, era muito importante, uma causa muito importante para a transformação social. E aí, desde lá, né? Então, tô falando aí de 2002, 2001, mais ou menos, que eu começo a trabalhar com essa temática. E aí fui trabalhando em outros lugares até que eu conheci a Aliança Empreendedora em 2009. E aí me identifiquei muito com a forma de trabalho, porque eu vinha da economia solidária, mas dentro dos projetos de economia solidária, cooperativismo, eu comecei a ver muitos desafios, né? E entender que poderiam ter outras formas de apoiar e de ter projetos de geração de renda que não necessariamente é formar cooperativas, mas poder trabalhar individualmente, com pequenos empreendedores. E quando eu entro na Aliança, a Aliança está justamente neste momento também de olhar para o ecossistema e olhar para os vários tipos de empreendedores. Então, eu vi uma oportunidade ali muito boa. A Aliança estava no começo, né? Tinham 4 anos, mas já tinha um escritório em São Paulo, que é onde eu fico. Uma atuação em Recife, já com projetos nível nacional. E aí eu achei muito interessante, fiquei apaixonada. Falei, nossa, na minha causa encontrei, né, um grupo de pessoas que já estão trabalhando com isso e pessoas muito potentes, né? E aí tô desde então, adoro, né, trabalhar na Aliança. Acredito que você não imaginava que lá em 2009, passado alguns anos, hoje você seria a presidente da Aliança. Embora eu perceba, trabalhando com vocês, que é bem horizontal, né, a gestão de vocês. Vocês vão passando o trono, o bastão, Exato, com uma certa periodicidade, mas tá sempre todo mundo com a mão na massa. todo mundo com a mão na massa, então também coordeno, lidero projetos, se precisa da capacitação eu vou, enfim, né? A gente tá sempre muito integrado. E a gente tem um grupo de associados que é o grupo de maior decisão da Aliança Empreendedora. Então, as decisões, né, as grandes estratégias da Aliança, não penso sozinho, né? Então, tem um grupo de associados e a gente tem uma gestão muito colaborativa, não só entre os associados, mas 2 vezes por ano a gente reúne a equipe inteira da Aliança. Então, por volta de 40, 50 pessoas, que é onde a gente faz o planejamento estratégico do ano e é uma co-construção mesmo, né, com todas as pessoas envolvidas dentro da Aliança. Você falou 40 a 50 pessoas. Pensando consultores, né? Tem os contratados. Todo o staff da Aliança são mais fixa, né? Porque às vezes a gente precisa de consultores mais pontuais. Então, tem projetos que às vezes tem momentos que a gente tem 40 consultores só para um projeto a mais contratado para um pedacinho daquele projeto. Mas a equipe mais fixa tá por aí, entre 40 e 50 pessoas. Full time, pensando na Aliança. Exato.
Caramba, já é uma estrutura enorme. Bom, tanto é que hoje vocês atuam em outros países também. Sim, a gente tem alguns projetos, né? A gente tem atuações mais pontuais, porque tem alguns desafios, né? Para a gente poder executar projetos fora do país também. Mas a gente faz parte de uma rede internacional, que é o Youth Business International, que é uma fundação inglesa, que apoia empreendedores jovens, né? E a gente faz parte dessa rede já há muitos e muitos anos. E por conta dessa rede, ela apoia organizações sociais de geração de renda em vários países. Então, a gente está conectado, então a gente sempre, né, participa de fóruns junto com essas outras instituições. E a Aliança foi se destacando muito também pela metodologia que a gente tem na ponta com os empreendedores. E aí a gente foi tendo oportunidade de formação, né, de replicar essa metodologia e treinar outras organizações fora do país também. E aí foi em 2020 e 2021, a gente teve o prêmio de um dos programas da Aliança Tamo Junto. E aí a gente teve a oportunidade de ir para Portugal. E aí trabalhar com imigrantes brasileiros ou dos PALOP que moram lá em Portugal e que tem vários desafios para empreender. E aí então a gente vai para lá e executa um projeto aí já de mais tempo, né? Um pouco mais estruturado em Portugal também. Não sei se dá para... A grande maioria dos empreendedores que a gente apoiou fora, né, pensando em Portugal, eram brasileiros, né? Então, brasileiros que vão morar lá. Como característica do empreendedor, pensando brasileiros, não, né? Mas quando você vai falar dos PALOPs, já tem um pouco de diferença, porque tem diferenças culturais, né? Mesmo aqui, quando a gente trabalha com imigrantes aqui no Brasil, né, com pessoas que vêm de fora, é sempre desafiador, né? Porque tem um choque de cultura, né? Então, formas de trabalho, de entendimento, até de legislação. Então, acho que o trabalho fora, o nosso desafio sempre maior é entender o contexto daquele país de apoio para esse microempreendedor. Aqui a gente conhece muito, né? A gente trabalha há muitos anos, tem todo esse trabalho de articulação com o ecossistema como um todo. Então, se chegar num país novo, você tem o tempo também de entender como que funciona, quais são as leis, como que eles emitem nota fiscal, recibo naquele lugar. Então, assim, são muitos detalhes, né? Mas tem muitas semelhanças, pensando em globalização, em formas de divulgação, de marketing, usar redes sociais. Existem muitas semelhanças também, né? Você falou de diferentes leis, né? A gente vai falar mais para frente sobre o fórum lá em Brasília, né? Que recentemente aconteceu, já tá aí algumas edições. Mas quais são os desafios hoje para o pequeno empreendedor empreender? Olha, Alexandre, eu acho que muda bastante, né, de país para país, mas de uma forma geral a gente tem, né, aquele relatório global de empreendedorismo do Sebrae que tem, em alguns países a gente tem o relatório no Brasil e tem o internacional também. E a gente vê e observa que tem desafios muito comuns, né? Então, o empreendedor, ele precisa de investimento e acesso a conhecimento. Isso é global, né? Independente de onde ele estiver, ele precisa de um mínimo de recurso para conseguir colocar a sua ideia em prática e precisa de acesso a conhecimento, porque é muito comum os empreendedores começarem um negócio com aquilo que eles sabem, que eles têm, com a rede de contato que eles têm, e muitas vezes nem se dão conta que estão empreendendo, que aquilo é um negócio. Porque primeiro começa ali como uma alternativa, uma compensação de renda, e aquilo vai tomando corpo, e a pessoa vai fazendo do jeito que ela sabe. E aí falta conteúdo e técnica, mesmo em gestão, desenvolvimento de comportamento e competências empreendedoras para eles conseguirem se desenvolver. Então, acho que tem um primeiro desafio que é se ver como empreendedor ou empreendedora. E esse se ver empreendedor e empreendedora, eu diria que é global mesmo, né? Então tem esse primeiro passo. E até por isso que a Aliança sempre levantou muito essa bandeira, né? Do todos podem empreender. Que é de trazer essa ideia, porque tem uma ideia um pouco de que aquela pessoa nasceu empreendedora, ela tem a veia, tem um jeito. E se você põe no Google ali, empreendedor, vai vir uma figura, né? Que é um homem branco, engravatado. E aí isso deixa muito distante, né, desse pequeno negócio, principalmente nas comunidades de baixa renda,
deles se verem nesse lugar. Então, eles nem procuram apoio porque eles nem veem que é direito, às vezes, que aquilo é um negócio. Então, tem toda uma campanha, um trabalho nosso de poder trazer que todos podem, né? Se quiserem, se precisarem, todos podem, mas precisa se desenvolver, né? Então, esse reconhecimento, acho que ele é o primeiro passo, é o primeiro desafio, o primeiro passo. E aí vem os outros, né? Acesso a crédito, né? Ou investimentos, acesso a conhecimento, a rede de contatos, a ampliar a sua rede. E aí, dentro de gestão, tem todas as questões, né? De como melhorar meu produto ou serviço, como entender melhor a cadeia produtiva que aquele negócio está inserido, para entender melhor a concorrência. Então, são muitos fatores ali, né? Que eles vão precisando lidar. Agora, o que varia muito tem a ver com as políticas públicas mesmo e com o ecossistema que apoia esse empreendedor, né? Então, quanto mais você tem um terreno fértil para empreender, melhor esses negócios vão. E olhando para o Brasil, vem melhorando, né? As políticas, elas vêm melhorando. É claro que cada momento é um momento. Mas hoje a gente tem diversas organizações, institutos que apoiam o tema de empreendedorismo. Se a gente olhar para 20 anos atrás, era muito pouco. Se falava mais em economia solidária, mas falava muito de apoio ao microempreendedor, né? Tantas organizações de estudo ou apoiando, ou organizações sociais que já desenvolviam esse trabalho de dar suporte para os pequenos empreendedores. Então, se a gente for pensar linha do tempo, é pouco tempo, né? Para o impacto. Então, mas é isso, mas tem crescimento, né? Então, tem muitas organizações, né? Como vocês também fazem parte. A própria política de acesso a microcrédito vem se transformando, vem melhorando. Que, inclusive, a aliança faz parte aí da construção de algumas dessas políticas. Né? Exatamente. A gente tem uma frente, né, da Aliança Empreendedora, que é um programa que chama Empreender 360, onde a gente olha muito para os dados primeiro, né? Porque 20 anos é isso, né? São muitos dados. São mais de 260 mil empreendedores certificados com a gente. 260? Mil, exato, certificados, né? Claro que tem os impactados, que às vezes achou alguma coisa pontual, mas não certifica, mas certificados a gente chegou nesse número agora, no final de 2024. Então, e a gente tem muito dado, né? Porque a gente vai fazendo pesquisa de avaliação, vai entendendo, né, os desafios, o que deu certo, o que não deu. E esses dados a gente começou a entender que era importante compilar, né? E aí surgiram pesquisas e materiais que a gente começa a divulgar dentro desse programa. E ali, a hora que a gente entendeu a quantidade de informação que a gente tinha e o quanto falta de informação, porque hoje tem muitas pesquisas também, outras pesquisas, Sebrae, né? Uma super referência, parceiro nosso também, mas muitas delas é voltada a pesquisa e dados para o empreendedor formalizado. E a gente sabe do desafio, né? Desse antes da formalização. Sim. E muitos dos empreendedores que a gente apoia são informais. E a gente trabalha, inclusive, essa temática, né? A importância da formalização. Conscientização. A conscientização, como que faz para formalizar. E aí a gente entendeu que esses dados do informal, eles eram muito importantes, até para entender esse gap. Por que eles não se formalizam? Né? E aí, a partir daí, a gente foi entrando numa nova área que é pensar a política pública e advocacy. Então, o Empreender 360, além de pesquisa, ele também tem todo um trabalho de atuação aí nos últimos 5 anos, começou engatinhando, isso foi ganhando corpo nos últimos anos, mas de apoio mesmo para pensar a política pública. Então, quando se fala do microcrédito, tem, né, a política do Acredita, de acesso a crédito nacional, a gente também trabalhou e palpitou bastante, né, para poder chegar cada vez mais na realidade desse microempreendedor em vulnerabilidade. Então, e a gente não faz isso sozinho, né? Acho que isso é importante dizer também. Essa frente de advocacy, política pública, ela é uma articulação com todo, ou muitos do ecossistema de microempreendedores. Então, a gente tem uma articulação que a gente já vai fazendo desde 2008, em parceria com outras organizações sociais que, assim como a gente, apoiam microempreendedores nas suas regiões, com instituto, fundações que também têm essa causa. E aí a gente juntou esse grupo e a gente tem uma delegação, né?
tem instituições também de crédito, enfim. E a gente juntou esse grupo para levar até Brasília, né, e poder pensar em políticas públicas, olhar o que vocês estão construindo, né, em nível nacional, o que está sendo construído de lei de apoio ao microempreendedor. A gente pode dar uma olhadinha? A gente pode palpitar? E aí é um pouco esse o trabalho que a gente vem desenvolvendo e que vocês também, né, estão junto com a gente aí. Já foi o 3º ano, né, Ale? Vocês estão com a gente participando no Fórum em Brasília. E aí essa delegação, além de estar lá com a gente anualmente, olhando, né, participando do fórum, visitando os ministérios, ouvindo as políticas que tem, e ali saem, né, documentos que depois a gente acompanha durante o ano. Tem algumas instituições de base, que assim como a gente apoia empreendedores, que foram se envolvendo e que hoje estão super ativos em Brasília também, cada um com a sua especificidade, né, com aquilo que sabe mais, ajudando a pensar e construir política pública. Bom, foi o 7º recentemente, né? O 7º fórum, né? Fórum Brasileiro de Microempreendedorismo. E esse é o 3º ano que a gente participa. A gente vê, assim, os agentes públicos, principalmente quando a gente vai no ministério, quando a gente vai nas plenárias, que eles têm boa vontade. No dia a dia, durante a construção, vocês também percebem um apoio, uma parceria de alguns, né? Claro, depende, mas sim, cada vez mais a gente percebe uma abertura. Eu acho que o fato da gente levar e trabalhar de uma forma colaborativa com outras instituições também ajuda muito, porque não é só a gente falando, sim, mas são aí 50 pessoas, né? Uma delegação com muitas instituições de peso, trazendo aquilo, e a gente não sai do pé. Então, terminou o fórum, a gente está em Brasília quase toda semana, olhando, fazendo reunião. A gente faz parte do Fórum Permanente, né, de apoio a micro e pequenos negócios. Então, a gente vai acompanhando e cada vez mais tem tido mais abertura. E claro que isso em nível nacional, mas aí a gente vai trabalhando também em nível estadual e municipal. Isso é muito importante, né, para dar certo. Então, depois de lá, a gente sempre vai ramificando. Hoje a gente tem alguns ACTs, né, que são os termos de acordo técnico, né, com alguns governos, justamente para pensar essa implementação. E aí a gente olhando muito ali para CAD único, muito para público bem de baixa renda, CRAS, CREA. E aí tem todo um trabalho ali não só de olhar para a política pública, mas para ajudar a implementar e disponibilizar aquilo que a gente tem de conteúdo, porque a gente tem muito conteúdo pronto, né? Além dos cursos presenciais, a gente tem o Tamo Junto, que eu citei aqui, que é a plataforma de cursos online gratuitos, com centenas de conteúdos que estão aí para o pequeno empreendedor. Não precisa ser associado da aliança, não precisa estar, não. Como que faz? Eu quero que a minha esposa faça alguma coisa nessa linha. Tamojunto.org.br. Tamojunto.org.br. Isso, ela vai entrar, vai se cadastrar, vai pedir alguns dados ali só para entender onde ela está, enfim, um cadastro bem mínimo, e ali dentro ela navega. Então, ela tá mais na área da moda, costura, vão ter trilhas para ela. Não, minha temática, meu maior problema é formalizar, vai ter um monte de vídeo sobre formalização. Meu negócio é na área de alimentação, e por aí vai. Então, e ali tá disponível, é gratuito, já foi criado, né? Tem que ser usado. E aí, o que a gente tem feito junto com os ACTs, né? Com os governos municipais e estaduais, é levar isso para as equipes locais, porque elas que vão implementar, né? E aí a gente forma agentes públicos, né, para poder também se capacitar e entender um pouco de empreendedorismo e disponibiliza todos esses cursos para eles poderem executarem lá na ponta, porque a gente também não tem, né, como tá em todo lugar, né? A gente tem, apesar de uma equipe grande, também limitada. E também é interessante pensar que cada região tem uma característica, né? Quando a gente fala de Brasil, são muitos Brasis, né? Então, empreender em São Paulo, na Amazônia, empreender no Rio Grande do Sul, enfim, cada um é uma realidade diferente. Então, essa parceria com governo ou instituições sociais, que a gente também tem essa parceria com outras ONGs locais, é super importante, porque elas vão poder adaptar. A gente criou uma metodologia que funciona em alguns lugares, ela precisa de uma adaptação. Então, a gente vem informando, e isso nasce, eu acho que esse embriãozinho nosso nasce lá em 2008, quando a gente
começa a ter projetos. Então, a Aliança nasce em 2005. Em 2008, a gente estava em São Paulo, em Recife, e com demanda de projetos em outros estados. E naquela época, o online era outra história, né? Então, a gente viu que a gente formando escritório em várias regiões, em várias cidades, isso tem um custo muito caro, né? E a gente foi entendendo que também, além do custo de não ser sustentável a médio e longo prazo, ter um escritório em cada lugar, que tinha demanda de projeto, que as realidades são muito diferentes. Então, a gente falou, de vez de fazer desse jeito, vamos ver o que já tem. E aí, a gente foi mapeando e formando essas organizações. Então, a gente replica a metodologia da Aliança e forma outras organizações. Hoje são mais de 140 organizações formadas no Brasil, em Moçambique, Portugal, né, em algumas outras regiões também. Que aplicam a metodologia. Claro, sempre aberto para as adaptações, para a realidade. Que varia muito mas que de região, país, então. Exatamente. E é assim que começa a nossa expansão, assim, essa nossa vontade de olhar para o ecossistema, porque a missão da Aliança é que os microempreendedores prosperem. E a gente não vai fazer isso sozinho. Claro. A gente precisa de uma rede, né, para isso. A nossa intenção em alguns outros episódios também é trazer alguns desses empreendedores para contar suas histórias. Acho que para quem está vendo ou ouvindo, dependendo da plataforma, é muito bonito, né? Assim, ouvir da organização, né? Falar. Mas acho que nada como quando o empreendedor fala da sua história pessoal, da sua trajetória e da evolução que a gente percebe, né? De quando a pessoa entra, seja no projeto da Aliança Empreendedora, que é o que a gente está tratando aqui, mas o Instituto Sim tem outros parceiros também nessa linha da geração de renda, e é de brilhar o olho, né? Quando a gente percebe uma palavra que se usa bastante, mas não tem como fugir, o empoderamento que esse empreendedor, que é principalmente essa empreendedora, né? Que eu acho que, tô no chute aqui, eu acho que o número de empreendedoras é maior. 77% das 260 mil apoiados são mulheres. A gente tem projetos bem direcionados, inclusive com vocês, para mulheres, né? Porque a gente sabe que o desafio é muito maior para as mulheres empreenderem, e a gente sabe que apoiar mulheres também gera um resultado muito maior no impacto familiar. Sim. Então, a gente tem o foco, sim, não é exclusivo para as mulheres, né? Os projetos, alguns são, mas a Aliança Empreendedora não. A gente apoia e tem promovido cada vez mais projetos para mulheres. Então, 77% dos apoiados são mulheres. Para finalizar o assunto de política pública, a Alina mandou esses dias que vocês recentemente, a Alina também ela é ex-presidente da Ela é ex-presidente, uma das fundadoras. Ela é uma das 5 jovens. Ela é uma das 5 jovens, exato. Alina, um beijo para você. Vocês receberam recentemente uma menção honrosa no Prêmio de Inclusão Socioeconômica pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, pela colaboração com o avanço das políticas públicas de inclusão socioeconômica. O nome é comprido, mas eu acho que o orgulho também deve ser. É muito. Porque é isso, né? A gente tem cada vez mais conseguido chegar mais perto de um público em vulnerabilidade social e econômica, né? Então, para a gente ganhar esse reconhecimento, para a gente foi super importante, né? Porque, de fato, não é fácil, né? Vocês também trabalham com essa temática, não é fácil. São muitos desafios, mas é como você falou, né? Atrás desses números que eu trouxe, são pessoas, né? São histórias de vida que foram se transformando. Então, isso, gente, é uma honra mesmo. Empreender não é fácil. A gente sabe. Tem uma história pessoal. A minha esposa, alguns anos atrás, ela decidiu sair do trabalho para tentar abrir um pequeno restaurante. Durou 6 meses. Durou 6 meses. Ela fez alguns cursos do Sebrae. Teve alguns problemas, assim, com sociedade, enfim. E hoje você fala, por que você não faz? Deus me livre, não quero, não é para mim. Existe essa expressão, não é para mim? Eu acho que é uma escolha sempre, né? Não sei se não é para ela, né? Mas é uma escolha, porque de fato são muitos desafios, né? Muita gente empreende até para não ter o patrão, né? Não ter o chefe e tal. Mas a hora que você tá ali, né, com o seu negócio, também é tudo seu, né? Então, assim, são 24 horas por dia conectado, com uma preocupação. É diferente, né? Agora, tem pessoas que adoram.
isso e que vão, e tem pessoas que precisam, né? Sim. Então, acho que tem esses dois tipos, vamos dizer, né? De perfil, por necessidade ou por desejo mesmo, por ver uma oportunidade e querer fazer dessa forma. Sim. Né? Mas hoje os números ainda são maiores no Brasil para os empreendedores por necessidade, infelizmente. Na pandemia, foi em 2020 mesmo, logo que fechou tudo, onde eu trabalhava também, fiquei em casa e não tinha muito o que fazer em casa, né? Eu trabalhava num outro instituto também que atendia crianças, as crianças em casa, a gente em casa, não tinha muito, né? A gente ainda tentou colocar algumas coisas online, mas crianças, é muito desafiador. Então, sobrava um pouco de tempo. Aí eu também comecei a empreender fazendo cartão digital para restaurantes, profissionais, psicólogos. Inclusive, eu ainda faço até hoje, se quiser. Manda o direct depois para mim. Não sabia, que legal. E como é que, na pandemia, 2020, vocês já tinham vamos chamar de carteira, uma carteira grande de microempreendedores. Qual foi o papel da Aliança na pandemia? Olha, eu fico até arrepiada, assim, de lembrar esse período, né? Porque 5 anos aí se passaram, né? Às vezes a gente até fala, nossa, foi mesmo, aconteceu. E foi tão intenso, né? Quando a gente viveu. Foi muito difícil, né? Os micro e pequenos negócios foram muito afetados, porque fechou tudo. Sim. Então, imagina que o público que a gente trabalha, ele não tem ali uma reserva muito grande, ele não tem família para recorrer, para ajudar ele num momento de fechar o negócio. Então, assim, foram pessoas que de um dia para o outro, imagina, o Chapoy é muito ambulante, que tá na rua, que vende em show, que vende em evento. De um dia para o outro não tinha nada, né? Então, foi muito difícil. Né? A gente sabe ali que foi um momento... Agora, o que a gente viu e que foi muito bacana, muitos institutos, fundações, projetos vindo de apoio para esses pequenos negócios. Então, começou a pipocar muito projeto para a gente na época, muitos projetos com característica, inclusive de repasse financeiro, entendendo que as pessoas não adiantava só curso naquele momento, elas precisavam de grana para conseguir, né, se sustentar um pouco, até ver o que ia acontecer, como essa retomada, ou se reinventar. Porque aí os negócios foram se reinventando, e a questão de tecnologia, né, e tudo que é online fez um boom, né, uma grande mudança para o mundo, né, antes e depois da pandemia, e para os negócios também. Então, eles tiveram que se adaptar. O que aconteceu também para a Aliança é que a gente já tinha essa plataforma do Tamo Junto. Isso ajudou muito a gente. Porque a gente já estava preparado para online. A gente já vinha testando também alguns cursos online, não só na plataforma. Então, aí a gente começa a trabalhar mais forte com capacitação via WhatsApp. Então, a gente também, né, teve que se reinventar também, aquele susto. Mas também tinha essa preparação, eu acho, né? Porque o Tamo Junto, ele nasce em 2014. Que foi em 2008, eu contei ali que a gente começa a formar essas outras organizações aliadas como modelo de expansão. Sim. Mesmo assim, na época, a gente teve um programa junto com o Luciano Huck, que ele ia nos negócios, capturava o empreendedor, e o empreendedor, enquanto ele reformava o espaço, o empreendedor recebia capacitação. Então, eles iam para a Aliança Empreendedora lá de Curitiba e ficava a semana inteira recebendo capacitação. E ele divulgou o nome da Aliança, e aí, de repente, era isso. Na segunda-feira, o telefone não parava de tocar, onde tinha aliado, onde tinha projeto, a gente encaminhava, mas tinha muito lugar que não tinha. E ali a gente entendeu, isso foi 2012, 2013, que a gente precisava de uma plataforma de capacitação. E daí, em 2014, nasce o Tamo Junto. Então, quando veio 2020, já eram muitos anos ali. Já estava consolidado, a gente já sabia fazer, enfim. Então, a gente adaptou e rapidamente a gente conseguiu fazer muito conteúdo de apoio para esse momento, para esse desafio. Então, assim, foi interessante, porque a gente conseguiu se reinventar rápido, mas foi muito desafiador, até porque a gente estava em contato com muitos empreendedores, né, num processo super difícil também. Para a Aliança, você falou dos desafios para os empreendedores. 2020, ano da pandemia, a Aliança precisava agir também até um pouco na parte assistencial mesmo, não só na capacitação. E a Aliança sofreu algum dano? Ou foi um momento em que empresas ajudaram mais? Ajudaram mais. Você diz financeiramente para a Aliança. Foi um momento
bom até para a Aliança. Em que sentido? Porque era muitos institutos, fundações que às vezes nem trabalhavam apoiando pequenos negócios, começaram a apoiar. Justamente porque eles entenderam que eles tinham sido muito afetados. Então veio muito projeto, muita coisa. E até, assim, parceiros que já estavam com a gente, né? Que já tinham projetos com a gente, mas parceiros novos também. Mas eu sei que é uma exceção, né? Não é o cenário geral, né? Como você falou, né? Um instituto que trabalhava com criança, imagino que tenha sido um outro processo. Exato. Né? Eu acredito que algumas empresas que costumavam fazer algum trabalho não tinham como fazer e, puxa, ainda tem alguém que está fazendo, então vamos ajudar, vamos injetar uma grana. Exatamente. Muito bom. Falando em projetos, assim, 20 anos, vocês devem ter testado errado, acertado muitas vezes. Fala pra gente alguns projetos nesses 20 anos que passaram por vocês, assim, que quando você olha para trás e fala, puxa, que legal que a gente fez isso aqui. Nossa, são tantos, né? Mais de 300 projetos. Mas tem um projeto que eu acho muito lindo. Quando eu entrei ainda tinha. Mas começou lá no comecinho da Aliança. Que é o Ecocidadão. Que era um projeto em Curitiba, junto com a prefeitura. Para pensar as cooperativas de reciclagem. Então, a gente ajudou a formar, né, as cooperativas que estão aí até hoje, né, em Curitiba, para pensar temáticas de reciclagem e estava dentro dos barracões. Assim, era um projeto enorme. Então, a gente ajudava desde na parte de estrutura quanto de gestão, formação daquela cooperativa. Acho que é um projeto muito lindo, assim, né, que me marcou bastante. Apesar de eu entrar, ele já está rodando. Mas acho que é um projeto que é um marco para a Aliança Empreendedora. Mas tiveram outros, né? Eu acho que o próprio Tamo Junto é um marco, Empreender 360 são programas institucionais, né? Sim. Eles são marcos na Aliança. E tem o programa Moda Sustentável, do qual vocês fazem parte, que a gente fala também daqui a pouquinho. Isso. Tem o prêmio com o Instituto Açaí na área de alimentação, que é o 7º ano que a gente tem, né? Que tá rodando com eles. Que é 7º ano já? 7º ano também. Então, é a 7ª edição, é um prêmio anual para micro e pequenos negócios da área de alimentação. A gente trabalha com ambulantes, ponto fixo e encomenda. E alimentação, e a gente tem alguns projetos de alimentação, acho que é muito importante também, né? Porque tem muitos empreendedores nessa área. Mas tiveram outros, né? A gente trabalhou muito com premiação, então premiação para mulheres. Tiveram alguns projetos com premiação para mulher empreendedora. Então, trabalhando muito nesse sentido de, primeiro, reconhecer essas mulheres como empreendedoras e aí injetar recurso, capacitação e formação de rede entre essas mulheres. Então, tem projetos empreendedoras que foram apoiados lá em 2013, que até hoje você vê tá fazendo um outro curso, outra capacitação, já num outro momento, num outro amadurecimento do negócio, e que estão aí com a gente, né? E, enfim, que estão empreendendo até hoje. Legal. E a Cris falou um pouquinho do nosso projeto que a gente tem em conjunto aí, que é a coalizão Moda Justa e Sustentável, a gente com outros parceiros. Dá uma resumida pra gente o que é, quem tá com a gente nessa, porque tem uma sopa de letrinhas que a gente tá junto há 3 anos e até hoje, às vezes, puxa, como que é mesmo? Várias siglas, né? Várias siglas. Mas o programa de moda sustentável é o guarda-chuva, o guarda-sol da Aliança, onde a gente tem os projetos voltados para empreendedores e empreendedoras, principalmente, que trabalham com moda. Então, tem aquele empreendedor que é facção de costura, que ele já recebe, ele tem uma oficina, ele recebe a peça cortada e ele só costura. Que é o Tecendo Sonhos, tem desde 2014 com imigrantes, lá no CAMI, que a gente também faz junto. Um abraço para Carla, para o Rock. Isso. No CAMI. Exato. A gente se cruzou depois, né? A gente já tinha trabalho os dois com eles e depois a gente se junta, né? Ali nesse projeto. Então, tem as facções de costura, você tem pequenas marcas, né? Então, tem muitas empreendedoras, né? Que tem mesmo a sua marca de moda, de artesanato. Você tem as costureiras de reparo. Então, aquela costureira, isso a gente fez junto, né? A gente começou junto. É a costureira de reparo, que é aquela que acho que todo mundo deve conhecer uma, né? No bairro. Eu conhecia, porque tá tão difícil achar. Olha, tá tão difícil. Tem umas barras de calça pra fazer, não acho. Olha só. Não, mas tem. Dá uma olhada que tem, assim. E é muito bacana, né? Assim, então tem as costureiras de reparo. Agora a gente vai começar também a trabalhar com brechós, falo daqui a pouquinho. Então, é esse guarda-chuva que olha para os negócios de moda. E olhando para a moda,
trazendo a temática do trabalho digno e trabalho justo, principalmente com as oficinas e facções de costura, porque tem muito trabalho análogo à escravidão nessa cadeia produtiva, principalmente com imigrantes aqui em São Paulo, mas em outras regiões do país também. E a questão de sustentabilidade ambiental. A moda, né, o têxtil, né, pensando moda, têxtil, roupa, é uma das maiores poluidoras do mundo, das cadeias produtivas que mais polui. Então a gente precisa olhar para isso, né? Então a gente vem olhando e pensando dentro desses programas, desses projetos, como que a gente promove uma moda mais justa e sustentável. E aí vão tendo diversos projetos. E aí nasce, em 2020, mais ou menos, nasce uma coalizão de parceiros para apoiar esse programa, que é o Instituto CIA, o Instituto Lojas Renner, vocês, o Instituto Sim, a ABIT, que é a Associação Brasileira da Indústria Têxtil, e a BVTEX, que é a Associação Brasileira do Varejo Têxtil. Alguns deles já apoiavam a gente em outros projetos antes da gente formar o programa, essa coalizão, né? Sim. E como que vira uma coalizão, Ale? Teve um dia que o pessoal do Instituto Renner me ligou, era começo de ano, desenhando o projeto para aquele ano, e me pediram um tipo de projeto. Aí o pessoal do outro instituto, do CIA e Renner, pedindo uma coisa muito parecida. E aí eu olhei e falei, gente, acho que a gente precisa conversar, todo mundo. Eu sei que vocês são concorrentes. Então, Palmeiras e Corinthians. Exato, mas que tal a gente trabalhar junto? Porque tem desejos muito parecidos, né? E eles toparam, isso foi muito legal. Muito legal. Né? E aí logo depois chegam vocês, a BIT e a BVTEX já estavam com a gente nesse programa do Tecendo Sonhos de combate ao trabalho escravo na cadeia da moda com os imigrantes. Então, geram de um conselho nosso, ajudando a gente a pensar as estratégias, a gente convida eles também, e aí a gente forma essa coalizão. E a coalizão, eu falo, ok, eles ajudam no patrocínio, porque a gente precisa de recurso financeiro para implementar os projetos, mas vai muito além do patrocínio, né? É uma parceria, uma troca, então aquelas reuniões mensais, enfim, esses espaços que é para a gente pensar quais são os desafios juntos e poder colaborar. E vocês, enquanto Instituto Sim, pensando, né, Instituto C&A e Renner, que estão dentro dos shoppings, né, não os institutos, assim, mas as lojas, é super interessante. Acho que deu um match super bacana, né, Ale? E aí agora a gente trabalhando com vocês também, olhando para as lojas colaborativas. Então, que entra ali dentro da frente de pequenos negócios, né, de quem tem a sua própria marca, seu próprio artesanato. E aí a gente agora começando, né, esse trabalho com os empreendedores que estão nas lojas colaborativas dos shoppings que vocês apoiam. A fase que nós estamos nesse momento, que a gente está gravando esse episódio, né, elas fizeram uma pesquisa bacana, né, um marco zero de como esses empreendedores entraram nas lojas colaborativas, que é um projeto que a gente tem que se chama Junto e Misturado, dentro de alguns dos shoppings da Sim. Então, a gente está começando a entender um pouco melhor o público que entra e depois a gente vai entender como que eles saíram. Então, é algo que faltava um pouco para a gente, essa mensuração. Acho que veio muito, assim, ao encontro do que a gente estava precisando. Então, coalizão, tudo que é para somar, acho que é muito bem-vindo, né? E é necessário. A gente está num mundo cada vez tão mais individualista. Pois é. Né? Então, vocês conseguirem juntar duas grandes marcas, né, concorrentes, né? Não vou falar inimigas, concorrentes, mas que têm alguns propósitos em comum, acho que isso é maravilhoso. É maravilhoso. Parabéns para a Aliança. E falar em parabéns para a Aliança, a gente vai ter que fazer um outro episódio para falar da Aliança, porque o tempo está acabando. Tem tanta coisa ainda para falar. Passa rápido. Passa rápido demais. Mas eu queria saber, Cris, antes da gente finalizar, estamos comemorando 20 anos, né? O que vem nos próximos 20 anos? Olha, a gente quer estar cada vez mais perto do público em vulnerabilidade social e econômica, porque principalmente quando a gente vai para o online, apesar de ser toda uma linguagem voltada para esse público, é um desafio, né? E aí acaba espalhando quem acessa. E aí a gente tem trabalhado e desenvolvendo metodologias cada vez mais próximas para conseguir atender um público de CAD único, CRAS, CREA, enfim, que são pessoas que têm ainda mais desafio para começar a empreender. Então, os próximos 20 anos a gente espera conseguir estar mais perto desses empreendedores, verem políticas públicas de fomento mais consolidadas e condizentes com as necessidades desses empreendedores, e um terreno mais fértil para empreender,
né? E que pessoas possam empreender com mais tranquilidade e ter sucesso. E com isso tem uma inclusão financeira, né? Tem uma inclusão econômica e financeira e um impacto nacional mesmo, em termos de economia, né? Hoje, quem mais emprega pessoas, né, no Brasil são as micro e pequenas empresas. A gente tem aquela imagem, né, que a grande indústria, as grandes empresas que empregam, mas a grande maioria, mais de 50% dos empregos formais, vem do micro e pequeno negócio. Então, olha a potência que tem. Então, você imagina um negócio que fortalecido. Isso porque eu estou falando de dados formais. Imagina esses empreendedores que também trazem gente para trabalhar, que também não conseguem formalizar. Então, são números muito maiores, né? Então, eu espero que a gente consiga, daqui 20 anos, ter mais dados e entender esse impacto na economia do Brasil mesmo. Claro. Né? Bom, Cris, infelizmente está acabando. Eu queria que você deixasse um recado. Aí você escolhe. Você quer mandar um recado? Não, você pode também mandar para os dois. Para esses pequenos empreendedores que ainda não conhecem a Aliança Empreendedora, mas vão conhecer através aqui do nosso Aí Sim. E também, não sei se vocês ainda precisam de novos parceiros, novas parcerias, novos institutos. Claro. Pode convidar também. Com certeza. O espaço ali é todo seu. Obrigada, Lê. Então, para você que é micro ou pequeno empreendedor ou que quer montar um negócio, mas não sabe muito como começar, eu convido vocês, né, a conhecerem o site da aliançaempreendedora.org.br, seguir a gente nas redes sociais, é Aliança Empreendedora no Instagram, e acessar nossa plataforma, né, do tamojunto.org.br, porque lá a gente tem diversos cursos 100% gratuitos, não tem letra minúscula, né? Com certeza, tem que pagar, com certeza. Então, usem e abusem, né, dos cursos, das formações que a gente tem e fica conectado nas redes, porque lá a gente também vai divulgando as outras oportunidades em diversas regiões do Brasil. Então, fiquem conectados que as novidades vão estar sempre por lá. E para quem gosta, né, da temática, está em algum instituto, fundação, poder público, procure a gente, né, para também poder conversar. Então, assim, a gente sempre precisa, né, de novos parceiros, novos apoios, ideias também, para a gente poder chegar nesses próximos 20 anos aí com uma saúde financeira também e novas conexões. Conversei aqui com a Cristina Filizola, presidente da Aliança Empreendedora. Cris, muito obrigado por participar aqui desse episódio. Eu que agradeço. Pra gente é um prazer estar com vocês, né, nesse programa de moda sustentável e ver vocês tão envolvidos, né, na Aliança como um todo, né, que eu sei que às vezes na correria de muita coisa também não é possível, né, mas vocês sempre lá com a gente no fórum também, olhando, né, para o cenário como um todo, apoiando a gente, pra gente é super importante. A gente sabe que nós somos uma pequena gota nesse oceano de vocês, mas a gente entende e até reverencia o trabalho sério que vocês têm, como eu falo sempre, o ecossistema do empreendedorismo, da geração de renda. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelos 20 anos. Muito obrigada. E você que está aqui ouvendo a gente, mais uma vez obrigado pela participação. Espero vê-los em breve. Lembra aqueles negócios todos, se inscreva no canal, Instituto Sim, aperta o sininho, começa a seguir a gente no Spotify, nas redes sociais, tem alguns cortes aqui com o Emerson e a equipe aqui do Rolê Filmes, onde a gente está gravando esse podcast, vai mandar pra gente em breve, tá bom? Até a próxima!